Obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês, conversar um pouco. Bom, a ideia da palestra é levar vocês um pouco para o meu trabalho, para o meu mundo, né? Então, o meu objetivo na fotografia é sempre buscar a arte, né? Buscar a arte na foto, seja de um bicho, seja de uma paisagem. Eu sempre busco a fotografia mais artística. E acabo viajando por vários cantos do Brasil e acontece um monte de coisas nessas viagens, né? Então, a ideia é que vocês me acompanhem nessa viagem e a gente vai bater um papo, é um bate-papo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa no meio da palestra, como é que aconteceu isso ou aconteceu aquilo, fica à vontade, é só levantar a mão que a gente vai conversando. E para começar, eu vou soltar um vídeo aqui de 5 minutos mais ou menos, onde tem várias fotografias que eu fiz com uma música, é para aproximar vocês desse meu mundo, né, da minha visão da natureza. Depois de acabar esse vídeo, vai começar a nossa viagem. Aí a gente vai estar um pouco mais próximo. Vou soltar para vocês aqui.
Bom, esse daí é um vídeo, né, que eu gosto muito de mostrar, que aí eu acho que expressa mais o que eu busco na mata, né? Você vê foto de bicho aqui que eu me preocupo com o fundo, eu me preocupo com o bicho ali na frente, a posição que ele está, o que ele está passando. E agora vai começar a nossa viagem, que começa aqui no estado de São Paulo, umas passagens bem bacanas aqui pelo São Francisco Xavier também. E quero que vocês me acompanhem agora nisso. Eu vou começar falando do meu primeiro livro, né, que é O Encanto das Aves. É o livro onde começou a minha entrada no mercado editorial. Eu estava um dia no meio da mata e eu vi um passarinho muito pequenininho, mais ou menos uns 6 centímetros, chamado Saíra Sete Cores. E aquilo me impressionou muito pela beleza daquele passarinho, né, todas as formas dele. Aí me veio a ideia de fazer um livro. E eu queria dar o nome do livro alguma coisa assim diferente, né? Eu coloquei O Encanto das Aves por todo aquele encantamento que eu senti naquele momento. E a foto de capa do livro, eu não queria que fosse um passarinho, um pousadinho ali, né? Eu queria uma coisa mais abstrata, uma arte mesmo. A mim deram uma tela de pintura, sabe? Toda pintada. E aí eu fiz essa capa, que é um fundo preto, né? São vários tipos de saíras, com um flash rebatido. Ficava um biólogo comigo, todas estavam comendo ali no comedor, era um lugar bem específico para isso. Ele quebrava um pauzinho, elas saíam voando. Aí eu fotografava com uma velocidade baixa para dar esse efeito, né? Aí virou a capa do livro. Quando eu mandei para a equipe essa foto, todo mundo ficou, pô, é diferente, todo mundo gostou. E a gente acabou arriscando, colocou essa capa e deu um resultado bem bacana. Esse livro ele esgotou em 8 meses. Eu acho que a ave tem um apelo muito grande, né? Acabou esgotando bem rápido. Então a gente acabou acertando. E essa daqui é a Saíra Sete Cores. Foi esse passarinho que eu vi no meio da mata que me inspirou a começar a entrar nesse mercado e a fazer esse primeiro livro, né? É muito bonito também. Eu tirei em Ubatuba essa foto, onde é possível observar uma variedade de aves assim muito grande, né? No livro, eu não queria só ave, não. Eu queria que fosse um livro inteiro só de passarinho. Eu queria que as pessoas tivessem curiosidade de virar a página, né? Olhar e falar o que tem na próxima página. Então, eu coloquei umas fotografias que eu chamei de textura da mata. Isso daí é uma folha seca no chão, já está com bastante fungo, mas tinha uma luz muito bonita nela. Dá para apagar um pouquinho só essa daqui, só para poder mostrar um pouco melhor? Ela já estava em decomposição e assim, é uma folha que estava no meio do caminho. Aí, obrigado. Estava no meio do caminho e a hora que eu vi aquela luz batendo na folha, aquilo me chamou a atenção. Então, aquela história de quando você está fazendo algum trabalho, né, não ficar só focado no seu objetivo, né, procurar olhar ao redor, o que está acontecendo. E eu coloquei essas texturas no decorrer do livro. E isso ficou gostoso, que a pessoa via uma foto de ave, de repente virava, tinha uma folha. E ela queria virar de novo, o que vai ter aqui depois? Essa daqui é uma seriema, que eu fotografei no Parque Carlos Botelho. Eu estava andando à noite, era umas 5h30 já, né, e eu vi 3 siriemas que foram dormir numa árvore. Eu conversei lá com um biólogo que tinha, ele falou, elas acordam muito cedo e saem pastando. No outro dia eu acordei, era umas 5h30 e fui atrás dessa árvore. Estavam as 3 dormindo e fiquei só ali observando. As 3 pularam no chão e começaram a andar. Eu fui seguindo elas. Elas entraram num pasto, foram descendo, aí 2 foram para a esquerda e uma começou a me chamar muita atenção.
e começou a ir para a direita, me chamando mesmo. Na verdade, era o macho, né, que estava desviando a minha atenção. E nessa, estava começando a nascer o sol lá atrás. Aí eu falei, se eu conseguisse fazer uma foto dela no topo desse morro, com o sol nascendo, ia ser excelente, né? Então eu fui meio que tocando ela, assim. Ela ia para cá, eu ia para cá, a gente foi numa dança, brincando. Ela foi subir no morro. Ela foi subindo no morro, eu fui, o sol nascendo, aquela coisa de ficar tudo em sintonia. A hora que ela subiu no topo do morro, o sol estava bem ali, ela dá uma viradinha de pescoço, eu bati essa foto e ela saiu correndo. Foi a única foto que eu consegui dela, mas eu consegui o que eu queria. Então valeu a pena acordar de madrugada. A equipe inteira ficou dormindo, só eu que fui lá sozinho. Então valeu a pena acordar de madrugada e valeu arriscar, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes ela poderia correr para um outro lado e ir embora. Mas acabou acontecendo. Aí eu estava com um biólogo que me acompanhou, foi o Carlos Riso, ele me falou que em Cubatão, no rio Cubatão, tinha muito guará, que é essa ave, né? Uma ave com uma cor muito forte. E até me estranhei um pouco, falei, pô, mas Cubatão não é poluído? Ela falou, mas elas já estão voltando, e nós fomos para lá. Aí chegou em Cubatão, a gente alugou um barco, saiu também à tarde e começou a ir. E assim, era tão sujo o rio, que a gente teve que atravessar uma faixa grande de sujeira, que o barqueiro tinha que ir na frente, tirando o lixo para o barco conseguir passar. Nós passamos essa faixa de lixo e foi embora. Aí foi chegando perto do mangue e começou a aparecer essas aves. Ela tem uma cor muito forte, muito forte. A minha câmera, ela se atrapalhava na hora de dar o foco, de tão forte que é a cor do bicho. Eu achei lindo. Então eu vi um contraste muito grande, né? Aquele lixo para chegar ali e uma ave maravilhosa. E tinha muito guará. Começou a chegar no final da tarde, elas começaram a subir nas árvores para poder dormir, né? Então você tinha aquela floresta verde e um monte de guará pousando ali, dessa cor. A cena era muito bonita. A hora que eu vi aquilo, eu falei para ele parar o barco, eu queria fazer uma foto. Essa aqui é a cena que eu vi. Bando de guará. Esse bicho é muito bonito. E para chegar até aí, você passa por todo esse lixo, você até desanima um pouco, depois você vai e chega, e você consegue dar de cara com esse bicho. É um passeio que vale a pena fazer. Essa daqui, quer ver? Essa aqui é uma garça, né? Então, ela está pegando um peixe embaixo d'água aqui. Ela está pescando e está pegando um peixe embaixo d'água. Eu fui nesse laguinho para poder fotografar as garças mesmo, e cheguei lá, tinham várias pescando. Eu queria fazer uma brincadeira dela jogando o pescoço embaixo d'água, pegando o peixe ali. E elas começaram, eu comecei a brincar com elas. Mas a minha ideia inicial era fazer alguma coisa com a água, né? A água explodindo, não era fazer desse jeito. E elas começaram, eu comecei a ficar ali. Fiquei ali umas 2 horas, em pé, fotografando. Aí chegou uma hora que eu comecei a bater, eu bati essa foto, e eu olhei no visor da câmera, eu vi que eu consegui pegar o pescoço dela entrando, a água explodindo, e ela mordendo o peixe embaixo d'água. Assim, eu não planejei isso, né? Foi sem querer. Fiquei ali, foi sem querer. Não consigo fazer uma outra foto dessa de novo. Então eu falo que no decorrer do caminho da fotografia, você acaba recebendo alguns presentes, né? E esse daí foi um deles. Consegui isso daí, muito provavelmente nunca mais consigo fazer uma foto dessa. Aqui tem a mesma história, é a história do presente que eu falei, né? Estava também no Parque Nacional do Itatiaia, fotografando. De repente, pousou esse tucano, que é o tucano do bico verde. Pousou um no galho. A hora que pousou um, já falei, putz, tucano, cara, tucano. Já fui correndo para tirar a foto dele já. A hora que eu peguei, pousou o outro. Igualzinho, na mesma posição. Bati a foto dele, depois já começaram a pular e foram embora. Então, é aquela coisa de momento, né? Foi mais um presente que eu falei que eu consegui receber, que fiquei muito feliz também. E faz parte do livro do Encanto das Aves. Essa daqui é um bicho, ela se chama Maria Faceira. É uma espécie de garça, né? E chama Maria Faceira porque quando ela anda,
ela mexe o pescoço dela como se fosse uma cobra, assim, toda faceira, né? Então chamam de Maria Faceira. Eu estava num campo, a gente avistou duas, eu desci e fui atrás. E elas começaram a ir embora, eu fui andando atrás. De repente eu vi uma sombra passando na minha cabeça, assim. Ela sobrevoou e pousou. Ficou bem no meio. E começou a gritar. Ela parou, ela abriu o bico, começou a mexer o pescoço, que nem uma doida, e gritar. Pá, pá, ela gritava. Na hora eu já fui para cima dela já e fui tirando foto dela, né? Fui ali. E as outras duas eu esqueci. Elas foram embora. E eu fotografei. Na verdade, aquelas duas eram dois filhotes. Essa daí era a mãe deles. Então ela chegou, pousou no meio e chamou minha atenção. Ali eu fui e os dois filhotes foram embora. Aí eu fiz essa foto e fiz ela faceira, né? Sendo faceira. Então ela joga lá para trás o pescoço dela, joga para frente, aí ela vai. E chama muita atenção mesmo isso. O que ela está fazendo? É uma dança que ela faz. Ah, esse daqui é o cara. Esse aqui é o muriqui, né? É o macaco muriqui. Ele tem mais ou menos 1,30 m, pode chegar até 1,50 m, um macho grande, né? E ele fica aqui em São Francisco Xavier. Muita gente até fala, nunca viu, falam que é lenda, mas aqui tem. Eu já vi bastante muriqui, bastante muriqui. E eu estava no meio da mata, fotografando, estava atrás deles, né? Foram 8 horas um dia andando atrás de muriqui. Eu estava com 2 guias. Aí, a hora que a gente começou a andar atrás do muriqui, só que eles ficam muito alto, muito alto. Eu não conseguia fazer foto deles. E eu falei para o guia, como é que eu vou fotografar esse bicho, né, cara? Ele falou, a gente vai ter que andar, até eles pararem em algum lugar, começarem a se alimentar mais baixo, aí você vai chegar mais perto. E a gente foi. Andou, até que chegou num lugar, eles começaram a comer, aí ele me chamou e falou assim, olha, tem um muriqui atrás dessa árvore aqui. Era uma árvore bem grande, assim, da Mata Atlântica. Ele estava comendo. Ele falou, vai nessa árvore aqui, vai quieto, sai de trás, você vai conseguir fazer a foto dele. Aí eu fui, eu escutava só a semente que era no chão. Ele comia e derrubava o caroço no chão, né? E eu fui chegando, fiquei atrás da árvore com a câmera. A hora que eu saí de trás da câmera, que eu fui com a câmera assim, ele olhou para mim, aí ele coloca a mão aqui, eu bato a foto, ele sobe e vai embora. Eu consegui uma foto só, foram mais ou menos 6 horas para eu conseguir uma foto. E eles continuaram andando. Começaram a ir, começaram a ir embora, a gente foi seguindo os muriquis. Aí chegou num lugar, numa árvore, que eles começaram a dormir. Todos começaram a se aconchegar ali a dormir. Era bem no topo do morro. Aí eu fiquei no topo do morro e estava na mesma linha deles, né? E esse aqui estava bem bacana. Ele estava num galho, dormindo. E eu fui, bati a foto dele, estava legal. Aí eu falei pro guia assim, queria fotografar agora eles acordando um pouco, né, se movimentando, eles demoram muito para acordar, como é que é? Aí o guia falou, pode demorar meia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, não sei, não dá para saber direito. E estava bem quente, né, bastante pernilongo em cima, aí eu falei para ele, vamos ficar aqui até eles acordarem então. Aí já dá aquela olhada para você, né, tipo, furada fui meter. A gente ficou ali, depois de 2 horas e meia, eles começaram a acordar, aí esse daí acordou, ele levanta um pouquinho assim, aí eu fiz a foto dele, eu faço a foto dele assim, mais em pezinho, ele levanta e vai embora. Então a gente andou umas 6 horas, eu fiz uma foto dele, depois ficou sentado mais 2 horas e meia, e aconteceu essa foto aí. Aí ele subiu, foi embora também, e caminhou. Essa daqui foi um outro encontro com o muriqui. Foi bem aqui para cima, na trilha que liga para Monte Verde, né? Eu estava ali e era um dia que não tinha luz, estava muito ruim de luz. E eu acabei encontrando com o muriqui. E quando você tromba com um bicho desse, você tem que fazer uma foto dele, porque é difícil você trombar, né? É difícil você encontrar. Eu tinha que dar um jeito. E eu comecei a ver que eles andavam, né, e passavam por uma clareira ali e tinha um contraluz legal. Então eu acabei
Então, eu acabei fazendo esse contra-luz, pegando só a silhueta dele, né? Aproveitando aquela chance de fotografar o muriqui. E a próxima foto que eu fiz agora, ela aconteceu faz mais ou menos uns 20 dias, um mês. Eu vim para cá num domingo, que nem era para fotografar, era só para dar uma volta em São Francisco, mas não consegui, acabei indo lá para os muriquis, né? Mas com muita despretensão. Nem sabia se encontrar com eles, mas andei no meio da mata, andei pouco, cheguei num lugar, encontrei um bando de muriquis, tinha mais ou menos uns 15, 20 muriquis. E num lugar que o acesso era bem fácil, estava bem tranquilo e era bonito o acesso. E eu fiquei sozinho nesse lugar, fiquei com o bando inteiro, então eu fiz bastante foto esse dia. Eu subi numa pedra, eles ficavam. Aí um deles, desse bando, que era um adolescente, ele ficou me olhando lá em cima, e ele ficou curioso. E ele desceu da árvore e chegou mais ou menos aqui, nessa coluna aqui. Ele chegou aqui e ele me olhou. Aí ele olhou para mim e voltou de novo. E eu falei, nossa, não acredito, cara. Vou fazer a foto do bicho. Né, tá chegando perto, então você começa a ter uma interação, você começa a interagir com uma outra espécie. E isso, assim, é muito gratificante. Dá uma felicidade muito grande. Se a foto vai acontecer ou não, até aí eu não sei. Mas só de estar ali, de poder presenciar aquilo, já está valendo tudo, né? E eu fiquei. Aí ele foi, e ele desceu de novo e ficou me olhando. Ele descia e começou a brincar comigo. Aí ele se escondeu atrás de um galho grande e olhou para baixo. Eu estava numa pedra, assim, eu estava meio escorregadia a pedra. Aí eu descia todo devagarzinho, a hora que eu chegava na posição para tirar a foto dele, que eu fazia assim, ele subia de lá, se escondia num outro galho e olhava para mim. Aí eu vinha para cá e aí ficou nessa comigo. Durante uns 2 minutos, a gente ficou brincando nessa. Aí, de repente, ele subiu. Ele subiu lá de longe, ele ficou olhando para mim de novo. E eu lá embaixo. Aí esse cara, ele veio, ele desceu. Aí na minha frente, ele sentou num galho, como se fosse uma poltrona. Ele sentou num galho assim, ele cruza a perna, coloca o braço aqui e fica me olhando. Aí eu fiz essa foto. Que na hora eu fiquei... O cabo ali da resistência do laptop não está ligado, cara. O cabo do laptop não está ligado ali naquela tomada. Ali não está ligado? Não está. Está ligado, ali está ligado, mas a luz não está acesa. Com medo de cair. Então, assim, é um bicho extremamente raro, né? E para chegar numa interação dessa com vocês, fala... E ele ficou ali. Aí ele ficou, depois desceu um outro, que era um adolescente também, e os dois ficaram brincando. Eles se embolavam e olhavam e tal, e eu fiz mais fotos deles também. E ali eu fiquei mais ou menos com ele esse dia, umas 2 horas. Caiu uma chuva muito grande, eu tive que me esconder numa caverninha que eu achei ali, passou uns 40 minutos, diminuiu a chuva, aí eles foram embora, aí eu também saí, né? Mas saí com uma sensação de felicidade muito grande esse dia, né? Pelo resultado. Aqui também em São Francisco Xavier. É uma caverninha que tem, né, uma pedra assim, e eu olhei essa caverna e achei ela interessante, comecei a fazer umas fotos dela, comecei a brincar, né, com ela ali. De repente eu comecei a ouvir um barulho, que era tec-tec, tec-tec. Aí um beija-flor entrava e saía, entrava e saía. E como eu tinha feito já o Encanto das Aves, né, eu já estava entendendo um pouco mais sobre ave. Eu falei, esse beija-flor ele está com um ninho dentro dessa caverna, ele está com um ninho aí dentro. Aí eu comecei a procurar e eu vi no teto da caverna um ninho assim, né, de musgo, com teia de aranha, e ele entrava e saía. Só que era uma caverninha mais ou menos assim, muito apertada. Eu estava com um biólogo, que era o Marcelo, né, eu falei, Marcelo, eu vou entrar lá até o ninho, vou tentar fazer uma foto dele, né, ali no ninho, ou chegando no ninho e tal. Vamos comigo, para você dar uma força e tal. Não vou entrar aí não, cara. Aí ele ficou lá fora e eu entrei. Eu tive que me rastejar com o equipamento. Mais ou menos assim, ali eu fui, andei mais ou menos, rastejei uns 15 metros, cheguei perto do ninho, montei o tripé, que não dava com a câmera, o equipamento ficar em cima da minha câmera, eu tinha que segurar o flash aqui, e ali eu fiquei, nessa posição.
Então, eu estou aqui, o ninho está mais ou menos aqui, ó. O ninho já foi estar aqui e aqui eu fiquei. Eu fiquei nessa posição 4 horas. Aí ele entrava na caverna, pousava no ninho, sentava e saía. Eu vi que ele não estava incomodado comigo, mas eu não conseguia fazer a foto dele. Eu fiz foto dele ali no ninho, mas eu queria uma coisa a mais, assim, eu queria fazer ele chegando no ninho. E fui ficando. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, com flash. Mas o meu flash está eu segurava, quando ele entrava no ninho, eu segurava o flash daqui, né? Eu disparava ele longe da câmera. Depois de 4 horas, ele entrou numa posição que eu conseguia fazer a foto e fiz. Consegui fazer a foto, então eu fiquei naquela caverninha ali, fiz a foto, olhei no visor da câmera e falei, putz, consegui, cara. E a foto é essa daqui. Então, você imagina eu dentro de uma caverninha depois que eu vi essa foto, depois de 4 horas, né? Parecia uma criança, assim. Aí eu saí ali, mostrei para o biólogo, falei, olha aqui, cara, fiz a foto, consegui fazer a foto. A gente festejou, é muito gratificante quando você consegue, você insiste, né? E você consegue o resultado com a fotografia, é muito bacana, é muito bacana. E o ninho dele é uma obra de arte à parte. Você vê teia de aranha, você vê musgo, é muito bonito, é muito bonito. E o lugar onde ficam os filhotes e os ovos, né? É uma bolsinha assim extremamente delicada, assim, conforto. Você olha que é uma coisinha confortável assim. Agora eu vou falar um pouco do meu segundo livro, né, que foi A Riqueza de um Vale, que foi sobre o Vale do Paraíba, né, paulista e fluminense, onde eu rodei bastante lugares, assim, inclusive em Bananal, a Fazenda dos Barões do Café, né, e foi um livro que acabou me levando para um outro caminho na fotografia, né. Meu foco sempre foi bicho, sempre foi natureza. E nesse livro eu me deparei assim com cenas muito interessantes de gente e de arquitetura antiga, mas arquitetura. Então eu comecei a fotografar isso. Me levou para um outro caminho. Então para mim é um livro bem importante na minha história, né? Se chamou A Riqueza de um Vale. Justamente tudo que eu estava vendo, cada coisa que eu estava vendo ali era uma riqueza aqui do nosso vale, né? Essa daqui é uma fazenda do Barão do Café, lá em Bananal, que eu fiquei assim, muito impressionado com a arquitetura das fazendas de lá e acabei fotografando, né? E uma outra foto que eu não imaginava fazer, não estava assim nos meus planos, era a foto de Aparecida para esse livro. E todo mundo me perguntava, né? Você vai fotografar Aparecida? Eu falei, olha, acho que não, porque a coisa é mais bicho, né, mais natureza, não sei. Aí passou uma semana durante a viagem, uma outra pessoa, e a Aparecida, fotografou já? Falei, não, ainda não. Mas você vai fotografar? Falei, eu acho que não, cara. Aí passou mais uns 5 dias, uma outra pessoa, assim, Aparecida, você vai fotografar? Falei, acho que eu vou fotografar. E eu acabei fotografando a Aparecida, que era uma foto que não ia entrar no livro, mas eu fui lá para a Basílica. Eu fiquei também assim muito impressionado com toda aquela estrutura, né? As pessoas indo pagar promessa pela passarela, aquilo me impressionou muito na hora. E eu mentalizei uma fotografia que eu queria pegar a energia daquele lugar, né? Aí me posicionei numa passarela, enquadrei ali a basílica e fiz as pessoas passando pela passarela como se fosse um rastro, né? Como se a energia estivesse rodando por ali. E é uma das fotos que eu mais gosto do livro. Não estava nos meus planos e eu gosto muito dessa foto hoje em dia. Que é a Basílica. Então, peguei essa ponte, tinha muita gente, deixei uma velocidade baixa, né? E começou a formar um rastro ali das pessoas indo. Então, tinha gente ajoelhada a pagar promessa. Isso me deixou muito marcado, né? E é uma das fotos que eu gosto bastante.
Essa daqui é uma montanha lá no Parque Nacional do Itatiaia, né? Como o livro era o Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, então eu quis muito colocar o Parque Itatiaia, que é no Rio de Janeiro. Essa é uma montanha, ela tem 2.554 metros, né? Corri se estiver errado. E é uma montanha de escalada. E ela é muito fotografada, essa montanha. É muito fotografada. Tem um céu muito azul lá. A foto dela é essa. É a montanha com o céu azul. São fotos lindíssimas. Só que, se eu fosse fazer uma foto dessa, ia ser mais uma fotografia de prateleiras. E eu queria uma coisa diferente. Eu queria mudar um pouco isso daí. Eu estava estudando uma fotografia nessa época, que era uma fotografia noturna, né, usando o movimento da Terra, que faz um rastro das estrelas no céu, né? Eu fui de dia com o meu assistente, olhei a montanha, eu falei, eu acho que dá para fazer, só que eu vou ter que iluminar a montanha inteira, né? Então eu tinha que jogar flash na montanha inteira. Eu olhei, estudei, falei, dá para fazer. Vamos fazer, Rafa? Vamos fazer. Nós voltamos para o alojamento, e lá eu já tinha conhecido lá uns alpinistas, né? E um deles, que foi o Juliano, ele abraçou a ideia e foi com a gente à noite. A gente saiu, era mais ou menos umas 10 horas, chegou em prateleiras ali com 3 graus negativos e estava uma cerração muito grande, assim, estava um nevoeiro muito grande, não dava para fazer a foto. A hora que a gente chegou, a gente começou a se posicionar, aquele nevoeiro subiu. Subiu e veio um céu estrelado, assim, absurdo, absurdo. Aí eu posicionei a câmera, achei, os dois tiveram que escalar essa montanha à noite, né? Então, o Juliano ficou nessa parte da montanha e o Rafael ficou aqui. Cada um ficou responsável para iluminar a montanha de um lado. Eles estavam com flash e com rádio. E lá atrás eu ficava. Eu fiquei lá embaixo na montanha uns 300 metros, né? Com ela enquadrada na minha câmera, cada um na sua posição, eu com rádio. Aí eu pegava uma lanterna, batia a lanterna aonde eu queria que eles iluminassem e falava, Rafa, joga o flash. Aí ele jogava flash. Tá, tá. Falei, pode parar. Juliano, vai você agora. E durante 20 minutos, a gente foi iluminando aquela massa de pedra assim monstruosa, né? Isso com o diafragma aberto da câmera. A câmera está no tripé e o tripé está na Terra, né? A Terra está girando, então está tudo girando. Só a estrela que não, a estrela é um ponto fixo de iluminação. Então, quando você consegue fazer isso, você começa a desenhar um rastro no céu, né? Aí, durante 20 minutos, era menos 5 graus, né? Para chegar aí mais ou menos uns 40 minutos de caminhada. Tem cansaço mental, cansaço físico. Eu não sabia se ia dar certo. A primeira tentativa não deu certo. Deu tudo errado. Aí eu chamei os dois e falei, vamos fazer isso porque isso aqui vai ser único. Eles abraçaram a ideia e subiram de novo na montanha. A gente iluminou aquela montanha durante 20 minutos, eu fechei o diafragma. Eu estava lá embaixo e fechei o diafragma. Na hora que eu fechei, que a fotografia apareceu na minha câmera, eu olhei, passei o raio e falei, desce vocês dois, vem ver o que a gente fez. Aí os dois desceram, a gente estava numa pedra, um breu total, um silêncio assim absurdo. Coloquei a foto no visor para eles, nós três olhamos aquilo assim, a gente agradeceu até depois, né? E esse foi o resultado que a gente conseguiu. Eu chamei essa foto de A Montanha e as Estrelas, né? Então, a gente... Deu certo. À noite. Então, a hora que eu olhei ali, é uma fotografia que não é só minha, né? Eu costumo falar muito isso. Porque eu sou fotógrafo, eu estou ali para fazer aquilo, mas sem uma equipe eu não faço nada. Né? Então, a fotografia não é só minha. Essa fotografia é minha, é do Rafael e é do Juliano. Dos três. Porque você conseguir um resultado desse, depois de tentar, de subir, né? A gente se abraçou esse dia, a gente agradeceu, a gente bateu palmas, a gente se agradeceu mesmo. E aí a coisa fluiu, né? E essa foto ela faz parte do livro da Riqueza de um Vale.
Essa daqui é uma outra cachoeira, também no mesmo parque, também é muito fotografada, de dia. Aí eu quis ir à noite lá para fotografar ela. Então, mesma história, coloquei a câmera no tripé, só mudei um pouco ali. O foco ali era a própria cachoeira, não tinha tanto aquele foco das estrelas, né? Então, a parte de baixo eu iluminava com uma lanterna amarela e a parte da água era com uma lanterna branca. Mesma coisa, câmera no tripé, abri o diafragma e, ao invés de jogar o flash para iluminar, eram lanternas, né? Então, você vai pintando mesmo a fotografia. Aí você consegue uns resultados, e é uma fotografia que nunca tinha sido feita nessa cachoeira, só de dia. Então, você começa a mudar um pouco, né? Você começa... Essa aqui é da Véu da Noiva. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá em Itatiaia também, eu estava fazendo uma exposição no metrô de São Paulo, né? E a empresa que estava patrocinando, que era a PepsiCo, ela queria 19 animais brasileiros. E eles deixaram a meu critério para poder escolher. Falei, tudo bem, vou escolher. Coloquei, né, uns mais emblemáticos, né? Mas eu queria colocar uns bichos diferentes que ninguém conhecia. E lá em Itatiaia tem um sapo flamenguinho. É um bichinho assim, ele tem 2,5 centímetros, ele é desse tamanho e é o símbolo do parque. Né? As costas dele é toda preta, assim, cheio de verruga, não é um sapo bonito quando você olha, mas a parte de baixo dele é muito bonita, é toda vermelha, assim. Então eu queria fazer uma foto que eu pegasse a barriga dele, né? Esse daqui é o sapo. Aqui a gente chegando primeiro em Itatiaia, muito frio lá, faz muito frio, faz negativo, estava chovendo. A gente ficou no alojamento, que é a época da reprodução deles, chove demais. E esse daqui é o sapo flamenguinho. Olha o tamanho dele. E quando você olha, não é um sapo muito bonito, né? E é pequeno. Então, na hora que eu olhava ele assim, eu falei, como é que eu vou fazer a foto da barriga de um sapo, né? Que aí fica se rastejando ali. E a hora que eu fui chegando perto deles, eu via que ele não tinha o costume de pular, né? Ele ia meio que andando, assim. Aí tinha um monte de plantinha no meio daquele brejo que eles andavam, assim, fugindo, e subiam na plantinha e caiu. A hora que eles estavam subindo, eles deixavam a barriga exposta. Eu falei, opa, é isso aí, hein? Aí estava com o biólogo, aí, que era o assistente, né, o Breno. Então a gente ficou ali, aí eu com a câmera, o Breno ficou com um pano preto atrás, que eu queria isolar um pouco, né, o mato que tinha atrás, para deixar uma foto mais limpa. E ali a gente ficou. Ficou, até conseguir fazer uma foto que ele subiu, a hora de cair eu consegui bater essa foto dele. Foi a solução que eu consegui achar para tirar foto da barriga de um sapo, né? Esse é o sapo flamenguinho. Deu um trabalho que vocês não imaginam. Esse aqui é o macaco prego, né? Também foi no parque de Itatiaia. Eu estava andando no meio da mata também e, de repente, a gente deu de cara com um bando de macaco prego. E macaco prego, cara, ele é um moleque da natureza, né? Ele é oportunista, ele chega, ele é atrevido, é moleque. A gente chegou ali, o bando inteiro chegou em volta da gente, começaram a ficar na gente, curiosos, tal. Aí um deles subiu num pé de palmito e começou a morder o palmito. Palmito grande, adulto já. Eu nunca tinha visto macaco fazer isso, macaco prego, nem sabia que ele fazia isso. E ele começou a morder. Aí começou a morder, eu falei, vamos lá, vamos fotografar, né? Aí eu comecei a fotografar ele, e ele mordia. Ele descascou esse palmito, que nem uma banana. Descascou tudo até chegar no miolinho, assim. A hora que ele chegou no miolinho do palmito, ele pegou um pedacinho rapidinho, desesperado. Aí veio o chefe do bando, né? Só estava lá em cima olhando, esperando ele fazer todo o trabalho. Olha que ele arrancou tudo, o chefe veio, pulou no palmito, já expulsou ele. Ele foi embora com um pedacinho pequenininho. Aí o chefe sentou ali em cima, quebrou 2,
palmito ali e começou a comer. Parecia uma pessoa na minha frente comendo o palmito, né? Depois que ele teve todo aquele trabalho para poder descascar. Ele sentou bem no topo ali, quebrou dois e ficou comendo. E comeu ali e ficou. Aí eu fiz um monte de fotos, mas assim, todo o contexto foi muito interessante, né? Ele só ficou ali na dele. A hora que ele acabar de fazer esse trabalho, eu vou lá e como. Agora nós vamos para o Pantanal, Mato Grosso. Naquela mesma história do sapo, de buscar para a exposição no metrô, eu fui ao Pantanal, atrás do cervo do Pantanal, né? E de outros bimas. O objetivo era o cervo do Pantanal. E eu tive um apoio muito grande do SESC, né? E era a época de cheia, né? Eu tinha um prazo para entregar a fotografia, e quando eu liguei lá perguntando apoio, eu falei, cara, a gente dá o apoio a você, não tem problema, mas agora está tudo cheio o Pantanal. É uma época muito difícil de se locomover, chove demais, tem muito pernilongo. Eu falei, Thiago, eu não posso escolher, cara, eu tenho que ir agora, porque eu tenho prazo, né? Ele, não, tudo bem, pode vir. E eu fui. Aí eu sempre viajo com um assistente. Né? E aí dessa vez, eu estava indo viajar e tem um amigo meu, que é um amigo meu de infância, que é esse aqui, cara. Essa aqui era a equipe, né? Esse aqui é o Paulinho, que foi meu assistente lá, é um amigo meu de infância. Nunca foi para Pantanal, nunca viajou para floresta nenhuma. É dentista, trabalha na cidade, não tem muito esse contato, né, com a natureza. E eu falei para ele, você quer ir de assistente? Ele falou, quero ir. Eu falei, você vai, mas é para trabalhar, carregar mochila, equipamento. Não, vamos lá, quero conhecer. Ele foi. Então aqui formou a equipe. Paulinho era o assistente, o Agno era um guia do SESC Pantanal, que levava a gente para todo quanto é lugar, né? Que sou eu. Esse é o Thiago, que resolvia os problemas. Ah, a gente vai precisar de um caminhão, vai precisar de um carro. Ele que entrava em contato e resolvia. E aqui a gente está bem no meio do Pantanal. A gente pegou um avião, pousou lá no meio, nas terras um pouco mais altas, lá a gente ficou nos alojamentos. Tinha uns alojamentos dos guardas, né, que eram bem legais, e ali a gente ficou. Então a ideia era ficar 15 dias no meio do Pantanal, se locomovendo atrás do cervo do Pantanal. E a locomoção era feita só a cavalo ou carro de boi, que levava todo o mantimento. Eram esses dois meios de transporte. Aqui é a chegada num rio. A gente chegou nesse rio, pegou todo o equipamento, colocou no barco. Era a primeira hora que a gente ia sair de barco, né? Então montou todo o equipamento ali. Atrás, no motor, ficava o Agno, que era o piloto. No meio ficava o Paulinho e o Thiago, com os equipamentos, e eu ficava na ponta, com a câmera, né? Então a gente navegava pelo rio, qualquer bicho que via, a gente parava, eu estava na ponta e fotografava. Precisava pegar algum equipamento, o Paulinho já passava para mim equipamento. Esse era o plano, toda a estrutura que a gente montou. E o Agno percebeu, né, que o Paulinho não tinha muito contato, era de cidade e tal. E esses caras, os guias, eles gostam de brincar muito. Quando eles percebem o negócio deles, eles começam a brincar. E a gente saiu pelo rio. Aí saiu navegando. Aí ele foi e parou, assim, bem no meio de uma mata, que era muito estreita, assim, era mais ou menos tudo aqui. Era essa distância, era mata aqui, e o riozinho passava no meio. Era bem fechado aquele lugar. Aí ele parou. E a hora que ele parou, desligou o motor, a gente ficou esperando um pouco, a gente foi ouvir um barulho, cara, muito alto ali no meio. Foi. Aí ficou aquele silêncio no barco, né? Ninguém falava nada. Aí o Agno lá atrás, assim, aquele silêncio todo, ele vai falar, "Ê, onça pintada!" Aí ficou aquele silêncio total. Eu sabia que não era onça pintada, eu não sabia o que era ainda, mas eu sabia que não era onça pintada, né? Aí a hora que eu fui olhar para o Agno, para poder ver, né, dar risada para ele, a hora que eu fui virando o pescoço, a hora que eu olhei para trás, assim,
Atrás de mim estava o Paulinho, né? A hora que eu olhei para trás, eu vi o Paulinho assim com uma faquinha assim na mão, cara. Uns olhos desse tamanho, assim, arregalado. Aí eu olhei para trás, o Argon estava dando risada, né? Aí eu falei, fiquei quieto, não falei nada também. Falei, ó, deixa, né? Aí deixei. Aí ele foi. Aí a viagem continuou. Aí a gente saiu dali, foi caminhando, foi indo embora. E não contou o Paulinho o que era. E essa história ficou por aí. Esse era o cara que estava fazendo todo aquele barulho, né? Era um jacaré. Aquele som muito alto é o jacaré que faz, né? Só que é um som muito alto, muito alto. Agora você imagina você no meio assim de um curicho, dentro de um barco ouvindo esse som, né? E o cara fala que é uma onça pintada. Lá no meio do Pantanal, a gente sai toda manhã. E eu gosto muito de mostrar essa foto, que esse daqui é um urubu da cabeça amarela, né? É um bicho, ele é bem bonito, assim, ele tem a cabeça bem desenhada, bem bonita. E eu gosto de mostrar essa fotografia porque ela tem muitas formas, né, que conversam dentro da foto. E é isso que você busca no meio, né? Você tem uma asa de um urubu ali, uma curva, e você tem todo um tronco que está fazendo aquele movimento meio que casando, né? Então, é uma fotografia que eu gosto de mostrar para, principalmente para os guias, para eles poderem ver o que eu quero naquele meio, né? Porque quando eu chego no meio do Pantanal, em qualquer outro lugar, eu vou ser guiado por alguém. E eu preciso muito dele. E se eu não explicar o que eu quero, não trouxer ele para o meu mundo, ele vai falar, pô, mas que saco, né? Eu mostrei aí um bugio para o cara não tirou foto, porque a luz estava feia, o fundo não dava, então eu preciso explicar isso. E eu tento trazer eles para o meu mundo mesmo, né? Então, essa é uma fotografia que eu gosto de mostrar por conta disso. Esse já é um outro caso, que é um gavião caboclo, né? Ele estava nesse galho seco, com um fundo bonito, pousado ali. E fotografar, principalmente ave de rapina, tem uma manha, né? Você coloca ali, você sabe que uma hora ele vai sair voando. Ele vai voar, ele não vai permitir que você se aproxime muito dele. Então, eu já fiz o enquadramento que eu queria, ali na vertical, já dei o foco, coloquei a câmera aqui no rosto e fui andando, pronto para apertar o botão. Eu sei que ele vai voar uma hora. A hora que ele começou a voar, eu bati a foto. Então você fala, pô, que foto difícil. Se você tem essa manhinha toda, você consegue atingir esse resultado mais rápido. Às vezes ele pode voar para um outro lado e não dá certo. Mas quando ele voa para aquela posição, você consegue todo esse enquadramento, esse resultado, né? E é simples de você tentar, né? Então, a gente ficava nos alojamentos, né? E a distância de um alojamento para o outro era mais ou menos uns 15 quilômetros. E a locomoção era só a cavalo ou carro de boi. E a gente estava já fazia uns dias no primeiro alojamento e precisava ir para o segundo alojamento, atrás do cervo. E a gente ficou ali no alojamento e tal, aí só tinham 2 cavalos, né? Aí a gente fez uma reunião à noite, né? E aí o Argo falou assim, ó, só tem 2 cavalos, o resto vai ter que ir de carro de boi. Né, eu acho melhor o Ricardo, eu junto com o Ricardo a cavalo, porque pode tirar foto, né, a mobilidade é melhor. Vai o Tiago e o Paulinho no carro de boi. A gente, tudo bem. Aí os caras, Ricardo, você está acostumado a andar a cavalo? Né? Eu falei, não estou acostumado. Ele falou, ó, são 4 horas a cavalo mais ou menos, né, passando com água na barriga o cavalo. Você não está acostumado? Eu falava, não estou muito acostumado. Aí começaram a brincar comigo, né? Pô, você vai chegar todo assado e não sei o quê. Aí a gente vai no carro de boi, sentado ali, sossegadão, e começaram a brincar. Aí eu fiquei preocupado com isso. Falei, putz, os caras vão no carro de boi, né? Sentado ali, eu vou a cavalo o tempo inteiro. E começou um monte de gracinha comigo, mas tudo bem. Aí chegou no outro dia, de manhãzinha, estava lá o cavalo, né, os 2 cavalos, chegou o carro de boi, estava com todo o mantimento, e a gente começou a se arrumar para poder sair. Aí eu olhei meu cavalo, né, subi no cavalo, estava legal, bacana.
O Agno subiu no cavalo dele, legal. Aí, a hora que chegou o carro de boi, assim, o lugar onde eles iam sentado, o carro de boi era mais ou menos, era daqui até a parede, assim, ó. Daqui até a parede, metade era mochila e alimento e comida, né? E o espacinho que o Paulinho e o Thiago iam ficar ali dentro era muito pequenininho. E os dois sentaram ali em cima daquilo. Sentaram e ficaram espremidos naquilo ali, né? Cara, eu falei, nossa. Aí eu estava em cima do cavalo, aí eu olhei e falei, putz, cara. Aí eu falei, quanto tempo vai demorar para o carro de boi chegar lá? Eu falei, umas 6 horas de viagem, viu, cara? Eu falei, nossa. Aí eu cheguei assim, o cavalo assim do lado, parei, olhei assim, falei, Paulinho, tá tranquilo aí, cara? Como é que tá, né? Aí ele olhou assim, os dois olharam e falei, não, tá, de boa. Tudo bem, até a hora estava assim. Aí a gente começou a andar e o cara do carro de boi já deu a escotada no boi e o carro começou a andar. A hora que o carro de boi começou a andar, cara, para ele chegar daqui até a parede, mais ou menos, demorava acho que uns 10 minutos, cara. Era muito devagar, assim. A roda dele assim, ia muito devagar. Estava tudo alagado, um sol mais ou menos, temperatura de uns 30 graus, mais ou menos na cabeça, fervendo. E aí a gente foi. Estava a cavalo, a gente foi mais rápido, né? Que é o carro de boi indo. Só para vocês sentirem um pouquinho. E foi embora. Aí a gente estava a cavalo, né? Foi indo na frente, foi embora, tá? E o carro de boi ficou lá para trás. Aí fui com o Agno, pá. De repente, quando estava tudo aberto assim, até que estava tranquilo. De repente, lá na frente, você vê que a mata fecha, né? A mata fechava. A hora que a gente entrou com o cavalo nessa mata fechada, mas vinha pernilongo, assim, de tudo quanto é lugar. Mas entrando na tua orelha, no teu olho, em tudo, assim, em tudo. O pescoço do cavalo estava preto, assim, era um negócio absurdo de pernilongo. Aí o que a gente fazia? A gente estava a cavalo, né? Acelerava e saía rapidinho daquilo ali. Chegava de novo. Aí eu olhei e falei, putz, imagina o carro de boi entrar nisso daqui, cara. Imagina o carro de boi entrar nisso daqui. E fui embora. Aí a gente foi embora. Até chegar no outro alojamento. Esse daqui era o nosso objetivo, esse é o alojamento, né? Depois de 4 horas eu cheguei, né, no alojamento, aí desci ali e tal, cheguei até que tranquilo, não tive maiores problemas. Aí cheguei, aí tinha um piso frio que eu fiquei deitado, aí tinha um gerador, eu estava com o ventilador, eu fiquei descansando ali. Aí depois de 2 horas eu ouvi o carro de boi chegando. Check, chegando. Aí o carro de boi parou, né, eu já estava descansado, aí eu estava dentro da casa, tinha uma janela aqui, aí eu fiquei olhando pela janela, eu conseguia ver o Thiago e o Paulinho ali fora, né? Aí o Paulinho assim reclamando, Paulinho, nossa senhora, pior viagem da minha vida. Eu não vou fazer nada, que coisa horrível, não sei o que, e ficou. Aí ele olhou assim ali dentro, eu estava deitado ali dentro, aí ele entrou, aí ele veio andando assim, me viu deitado assim no chão, assim, todo suado, assim, tudo sujo, assim, uma cara desesperada, ele olhou assim, vida boa de fotógrafo, hein, meu? Louco. Eu falei, o que foi, Paulinho? Não gostou? O que aconteceu, cara? Aí ele falou assim, nunca mais viaje de carro de boi. Eu não vou fazer nada, hein? Já estou te avisando, não vou fazer nada hoje. Eu falei, louco, cara, você não falou que a viagem era mal gostosa e não sei o quê? Eu falei, pelo amor de Deus, cara, 6 horas dentro de um carro de boi, espremido ali, cara. O carro de boi para a roda, dar uma volta inteira, eu ficava olhando, cara, demorava acho que 1 minuto e meio, assim, eu ficava desesperado. Aí um calor infernal, eu não podia descer, tudo alagado, cheio de jacaré em volta. Aí entrava naquela mata, cara, pernilongo, cara, em cima de mim, cara, querendo comer, a gente não podia fazer nada, a gente ficar preso ali. Para completar tudo isso, um cara, que era o condutor do carro de boi, que tem que ter um cara ali em cima, né? Para completar tudo isso, um cara em cima, na frente, em pé, o tempo inteiro, gritando com o boi, cara, que o boi não andava, o Real. O nome dele era Real, cara. Desgraçado daquele Real, ele não andava, cara. Real. Aí o cara aí na frente, em pé, com um chicote de 2 metros, mais ou menos. Aí ele pegava o chicote, assim, batia no Real, que o Real não andava, e batia, Real! Ele batia no Real, a hora que o chicote voltava nas minhas costas, cara. Pá! Durante 6 horas, cara. Ele falou um monte, eu dava uma risada dele. Aí a gente chegou nesse
Depois que aconteceu, a gente chegou no alojamento e a gente ficou, né? A gente ficou mais ou menos uns 4 dias nesse alojamento. E eles têm umas torres que é controle de incêndio. Então você sobe naquela casinha e ali eles têm uma visão, né, geral da onde está tendo foco de incêndio. E eu comecei a usar as torres para achar os bichos, né, principalmente o cervo do Pantanal. Então um subia lá e ficava com o binóculo e com o rádio, até achar algum bicho, passava lá embaixo e a gente ia atrás. Até que um dia apareceu o cervo do Pantanal. Ele estava pastando num lugar, aí o Paulinho passou o rádio e falou, o cervo está em tal lugar, estava bem perto. Aí eu chamei o Agno, que era o guia, e fui com o Agno até o cervo, né? Aqui. Só que está tudo alagado lá. Você está sendo o tempo inteiro com água por aqui. E o cervo estava pastando no lugar. Então o Agno, ele subiu na torre, viu onde é que estava o cervo, desceu, a gente foi na direção dele. Aí ele estava mais ou menos a uns 80 metros assim da gente. Aí o Agno parou, com água por aqui, assim, falou, eu vou ficar aqui, vai você sozinho, porque para não assustar, quanto menos pessoas, melhor, né? Falei, tudo bem. Aí eu fui, o Agno ficou e eu fui andando. Aí me afastei mais ou menos do Agno, uns 20, 30 metros do Agno, com água por aqui, assim, bem devagar, e mantendo sempre uma árvore na minha frente, para não dar visão para o cervo, né? Aí eu saí andando, de repente foi e pulou um jacaré na minha frente. Fez um barulho gigante. Aí eu parei na hora. Aí o Agno é a minha referência, ele é o meu guia, né? Ele que mora, ele que sabe o que dá para acontecer, né? Aí eu parei, quando pulou aquele jacaré, e olhei para o Agno, ver o que ele ia me falar, né? A hora que eu olho para o Agno assim, ele olha para mim assim, ele faz assim, vai. Aí ele falou para eu ir, e eu fui. Aí continuei andando, parei, né, atrás dessa árvore e fiquei. Aí eu fiquei ali e falei, bom, eu vou sair aqui de trás, eu vou bater uma foto do cervo e vai ser uma só. Depois ele vai embora, vou ter que conseguir fazer uma foto dele. Preparei a máquina, aí eu levantei, bati uma foto dele e voltei, mas eu estava muito desconfortável ali, né? Eu falei, não, eu vou ter que aparecer mesmo e fazer a foto dele. Eu estava inteiro camuflado. Coloquei a máquina na cara, aí eu apareci mesmo na frente dele. Fui, bati uma foto dele. Ele estava pastando. Ele ouviu o barulho da câmera, ele para de pastar, ele vai e olha para mim assim. Ele olha para mim, ele olha para a câmera. Aí eu bati uma outra foto dele. Aí bati mais uma dele. Aí ele olhou para mim, ele abaixou e continuou pastando. Aí eu falei, ele não está me enxergando. Eu estou todo camuflado, né? Tem uma mata atrás de mim, ele não está me enxergando. Ele não deve enxergar poucas cores, né? Então está tudo confundindo. E ali eu fiquei com esse cervo, tempão, bati um monte de foto dele. Até que mudou a direção do vento, que levou o meu cheiro para ele. Aí eu bati a foto de novo, ele ouviu aquele barulho, ele levantou a cabeça de novo. Aí ele viu onde é que eu estava, ele conseguiu identificar a minha forma, aí ele sumiu. Mas até acontecer isso, eu fiz essa foto dele olhando para a câmera, né? Esse é o cervo do Pantanal. Esse é o cervo do Pantanal, é um bicho bem grande, né? Ele tem o tamanho de um cavalo, mais ou menos, e tem uns chifres. Esse é o macho, né? E acabou acontecendo essa foto dele. E toda essa história que eu contei, de ir lá para o Pantanal, de ficar com água por aqui, de pegar cavalo, carro de boi, fazer a foto dele, era para essa exposição, que ficou lá no metrô de São Paulo, né? Então, quando eu fui para São Paulo poder ver a exposição montada, que eu cheguei lá na estação, você vê essa foto ali, né? Ninguém imagina tudo que aconteceu por trás dela, né? Toda essa história. Você só vê uma foto ali e fala, pô, é bonito, bicho bonito e tal, mas acontece muita coisa para acontecer, para fazer, chegar nesse resultado, né? Então, quando eu olhava aqui, eu falava, puxa.
Eu vou dar uma pequena aceleradinha, a gente está com um tempo meio curto. Essa daqui eu fui lá para o Tocantins, fotografar uma reserva que chama Monumento Natural das Árvores Fossilizadas, que é um lugar onde todas as árvores são de pedra, né? Aconteceu um fenômeno há milhões de anos atrás, que você chega lá e está tendo uma escavação, você bate ali, parece um tronco e é pedra. Eu fui lá fazer essa foto, né, dessa região. E quando estava fotografando, me falaram que tinha um lugar que era um refúgio de araras, né, onde o dono recebia as araras do Ibama e elas eram soltas ali. Eu quis ir lá para poder ver, cheguei lá, conheci a fazenda, conheci o dono, que era o Márcio. Muita arara chegando, deu umas 4 horas, 4, 5 horas, chegou um monte de casal de arara pousando nas árvores. E ele me falou, olha, tem uma arara aqui que é uma arara canindé, que ela chegou aqui muito machucada, né, eu cuidei dela, e ela pegou o hábito de me seguir. Mataram o par dela, né, e ela começou a pegar o hábito de me seguir. Quando eu pego o meu carro e vou trabalhar, ela vai voando junto com o carro. Aí eu falei, se eu subir na caçamba do seu carro e você ir para a estrada, você acha que ela vem? Ele falou, acho que ela vem sim. Aí eu queria fazer essa foto. Subi na caçamba dele, ele começou a acelerar com o carro, foi embora o carro, aí veio uma arara, ela subiu e começou a voar. E ela ficou voando junto comigo ali. E voou. E eu consegui fazer uma foto. Aqui é ela voando comigo. Isso eu estou numa caminhonete, uma estrada de terra cheia de buraco, a mais ou menos uns 40, 50 km por hora, pulando, e ela voando. E essa foi o resultado dessa aventura. Essa daí é a arara canindé, né? Então você vai achando umas histórias no meio do caminho que você não imaginava e você consegue chegar a um resultado desse. Aqui já é no Rio Araguaia, né? Estava no Rio Araguaia, jacaré. Você vê muito jacaré, você vê muita foto de jacaré. E eu vi esse daí lá, que é um jacaretinga. Eu falei, eu não quero fazer a foto dele ali paradinho, né? Eu vou focar nele. E falei para o ar, e vai chegando com o barco. Eu sei que uma hora ele vai sair correndo, tá? Eu vou fazer a foto dele. Ele foi indo com o barco, eu fui já ali pronto. A hora que ele saiu correndo, eu consegui bater a foto do jacaré. Então, você dá um movimento, né? Você dá uma expressão diferente para um bicho que você está acostumado a ver ali parado, né? Esse é sempre... Aí você vê esse bicho aqui, é um socó com um pacu na boca. Acabou de pescar. Fala, pô, quanto tempo que ele ficou para tirar essa foto aí? Essa daí, depois do jacaré, a gente voltou para o alojamento. A hora que encostou o barco ali no barranco, estava tudo guardado, equipamento guardado, tudo guardado já. A gente estava muito cansado. Eu estava assim, apoiado no barco, assim, aí o Rafael na minha frente, que era o assistente, ele parou o barco ali, aí eu aqui, aí esse socó, ele pousou aqui em cima de mim, assim, ó, com o peixe na boca, cara. Aí ele pousou com o peixe na boca e ficou assim, aí eu fiquei olhando, falei, eu louco. Aí o Rafael falou, você vai tirar foto dele, cara? Eu falei, pô, dá a câmera aí, né, cara? Aí ele me deu a câmera, aí ele vai virando, aí eu bati essa foto, assim, uma foto que apareceu do nada ali para mim, pousou, né? Na hora que você fica 5, eu fiquei 8 horas para tirar foto de um passarinho, né? De repente acontece uma coisa dessa, né? Lá no Rio Araguaia, quando a gente subiu o rio, a gente não voltava, então você ficava lá durante alguns dias, né? E não levava comida também, então a gente tinha que pescar, parava na margem do rio, fazia uma fogueira e a gente comia. Aqui a gente está comendo pacu também, cara. E uma dessas idas no rio ali, estava um sol muito grande, de repente fechou o tempo.
Começou a cair uma tempestade muito grande no Rio Araguaia, mas muito grande. Começou a formar onda no meio do rio, não tinha para onde a gente ir. A gente foi para Samad, que era uma ilhazinha assim bem no meio, e ficou ali, amarrou o barco. Até então, a gente estava ali olhando aquela tempestade toda, aí começou a cair raio. Bah! Está num barco de alumínio, né? E cair no raio. Bah! Esse dia aí eu perdi 2 equipamentos. Choveu tanto, que acabou molhando meu equipamento, acabei perdendo 2. Depois de uns 40 minutos embaixo dessa chuva e caindo raio, acabou tudo. Aí limpou o céu, saiu aquele sol de novo, gigante. Assim. Então, na Amazônia acontece muito isso. O tempo muda o tempo inteiro. Assim. De repente está um sol, cai uma chuva muito forte, aí vai embora e sai um solzão. Assim. É meio doido a coisa ali. E aqui é na volta, né, o pôr do sol do Rio Araguaia é lindíssimo. E sempre na volta eu parava nas praias, descia do barco e eles iam para longe. Eu saía andando pela praia atrás, né, do pôr do sol para fazer essas fotografias. Aqui a gente tem um tuiuiu, é um colhereiro e um cabeça seca. São 3 espécies de aves diferentes, né, que estavam ali naquele pôr do sol. Lá no Araguaia acontece... Lá no Rio Araguaia acontece a desova da tartaruga da Amazônia, né? Que é uma tartaruga, ela tem mais ou menos 90 centímetros e pesa 60 quilos. E em setembro, elas saem do rio, começam a ir para as praias de madrugada, fazem um buraco delas e ali elas fazem a postura. E nessa época do ano, a onça pintada, ela está com um filhotinho pequeno. E tartaruga na areia muito grande, ela é uma presa muito fácil, né? Então a onça sai da mata e vai lá comer a tartaruga. Então a gente achava muita tartaruga no outro dia, sem cabeça, tudo pelas praias, só o casco, aquele casco monstruoso. Eu fiquei 4 noites dormindo nas praias para conseguir pegar esse momento, que eu não estava conseguindo. Até que chegou uma noite que a gente viu uma tartaruga em cima da praia, nós descemos, a hora que chegou ali na praia, começou a iluminar toda a praia, tinha um monte de tartaruga, fazendo a postura dos ovos dela. Eu falei, agora, aqui que vai acontecer a foto. Mas eu não sabia muito bem como fazer a fotografia, eu queria dar um movimento para aquilo, mas é uma tartaruga, né? Ela está no chão, ela não tem um movimento rápido. Eu comecei a observar ela, eu vi que ela jogava uma areia, né, para cima. Eu falei, a foto está aí. Isso é 2h30 da manhã, no meio do Rio Araguaia, que fica no meio da floresta amazônica, com várias tartarugas fazendo a postura delas, e onça em volta, esturrando, querendo subir para comer a tartaruga, mas elas não estavam subindo, porque elas estavam sentindo nosso cheiro, né, cheiro de gente, e a gente estava batendo flash com lanterna, elas não estavam subindo. Então elas estavam nervosas, então eu escutava o esturro delas, lá de longe. E eu filmei essa desova, que eu achei muito bonito, né? Estamos nas margens do Rio Araguaia, Tocantins, na praia da Ilha do Abrãozinho, onde nesse momento está acontecendo a desova da tartaruga da Amazônia. Paramos num ponto aqui, onde tem 4 tartarugas fazendo um ninho quase que uma em cima da outra. Esse é o momento que a tartaruga está fazendo o ninho dela para preparar a desova. Tá vendo? Esse é o movimento que ela faz, né? E ela joga essa terra para cima. Eu falei, é aí que está a foto. Então a gente está num lugar assim que o momento era muito bonito, sabe? Toda essa história acontecendo. Aí eu abaixei ali, fiquei na frente dela, esperando o momento dela jogar e fiz a foto, que é essa daqui.
Então, assim, acabei dando um movimento para um bicho que, na hora, era muito complicado de fazer, né? Mas essa foi a solução que eu achei. E toda essa história, né, da fotografia de natureza, ela é muito bonita, não só quando você consegue um resultado desse. Se eu não tivesse conseguido essa foto, aquele momento já está o resto da minha vida gravado dentro de mim. Então, toda essa história é muito bonita, né? E poder vir aqui hoje e contar um pouco do que eu passo aí fora para vocês, para mim é muito gratificante e é muito bonito também de fazer. E tem já que a gente está num festival, né, de literário, tem um pequeno texto que eu gosto muito, que eu acho que expressa muito isso que eu vivo e isso que eu passo. É uma caçada, né? Eu vou caçar. Eu vou lá, eu vou atrás do bicho, eu procuro um guia, a gente acha o rastro do bicho, a gente vai atrás, passa a noite, é uma caçada. Só que eu costumo falar que é uma caçada do bem, né? A gente não, quando chega no momento final, a gente não mata, a gente vai eternizar aquele momento. É totalmente diferente. Então tem esse pequeno texto que eu gosto muito, eu vou terminar esse texto, essa palestra com esse texto. Bom, muito obrigado e tem mais uma surpresa agora. Eu vou sortear um livro, meu último livro foi o Mosaico, e a maneira que a gente achou de fazer esse sorteio, né, a gente escondeu uma folha embaixo de uma dessas cadeiras aí, quem achar vai ganhar um livro, né?